Vamos dar início. Dando início às nossas atividades, então, eu já havia postado, quem já olhou o material lá, ótimo. A aula 11 vai versar sobre o Teorema de Tales, né? Onde a gente vai seguir os nossos estudos ali de geometria. Nós começamos com os ângulos, aí depois a gente provamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Depois nós falamos de semelhança de figuras, e em especial com relação aos triângulos. E ali a gente já falou em relação a, vocês lembrem, né, a proporcionalidade dos lados de triângulos que eram semelhantes, né? E agora, então, nós vamos expor o Teorema de Tales. Eu creio que a gente consegue fazer tudo hoje. E a atividade que eu marquei para vocês me entregarem para a quarta, eu botei pouco prazo, porque são poucos exercícios, e eu acredito que a gente consegue também resolver eles aqui agora, e vocês já ficam com eles prontos para só organizar e postarem até quarta, não é? E aí, para a quarta, eu pretendo apresentar para vocês algo sobre o Tales, alguma coisa sobre a vida do Tales, sobre aquela época, sobre filosofia. E depois, para a semana que vem, então, a gente, se tudo seguir o plano, a gente entra no Teorema de Pitágoras e continuamos estudando triângulos, então. Né? Então, ok, olha só. Rapidamente aqui a gente vai falar de razão e proporção, mais no sentido da gente retomar essas informações, esses conceitos, que eu acredito que vocês já tiveram contato com esses conceitos aqui em séries anteriores, mas a gente retoma isso aqui porque a gente vai usar esses conceitos para tratar do Teorema de Tales. Quem já olhou o material, ou quem está com ele em mãos, vai seguindo, está bem explicadinho ali, tá ok? Olha só, uma razão. O que é uma razão entre dois números? Dados dois números qualquer, por exemplo, A e B. Qual é a razão entre os números A e B? A razão entre A e B é a divisão entre A e B. Né? Ou seja, é o quociente da divisão de A por B. O importante aqui, não tem mistério nenhum, o importante aqui é a questão da ordem. Se eu peço razão entre A e B, é A dividido por B. Se eu pedir a razão de B e A, é B dividido por A. Isso que é a questão que a gente tem que cuidar. Né? E isso vai ser mais importante ainda quando nós falar da proporção. Né? Por exemplo, se eu pedir para vocês a proporção entre esses quatro números aqui. Se eu afirmo que esses quatro números são proporcionais, eu afirmo que a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, A dividido por B é igual a C dividido por D. Nessa ordem. Né? Se eu pedir a proporção numa ordem diferente, então nós temos as razões numa ordem diferente, a proporção vai ser diferente. Vamos fazer um exemplo. Que está constando ali no material. Por exemplo, verifique se os seguintes números, nessa ordem, são proporcionais. Os números são 14, 20, 35 e 50. São ou não são proporcionais nessa ordem? Bom, se são, a razão entre os dois primeiros tem que ser igual à razão entre os dois últimos. E nessa ordem. Né? Então, 14 dividido pelo 20 tem que ser igual a 35 dividido por 50. Se isso é verdade, então esses quatro números nessa ordem são proporcionais. Ou se a gente fizer essa conta aqui, vocês vão verificar que isso é 0,7. Se tu fizer essa conta aqui, também tu verificas que é 0,7. Ou seja,
Esses 4 números nessa ordem são proporcionais. Por quê? Porque a razão entre os 2 primeiros é igual à razão entre os 2 últimos. Ok? Agora, de posse desses conceitos, a gente vai trazer esses mesmos conceitos, vamos de novo ter que falar deles, em segmentos de retas. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. E já é o ponto 2 do nosso material postado. Olha ali. Segmentos proporcionais. Olha só, imagina um segmento de reta. Aqui. AB. O valor dele, digamos que ele mede 6 centímetros. E outro segmento de reta qualquer, aqui, CD, que mede, CD é maior, no exemplo, CD, 12 centímetros. Da mesma forma que eu falava em razão de números quaisquer, a gente pode fazer uma razão entre 2 segmentos de reta. Então, qual é a razão entre o segmento AB e o segmento CD? Ou seja, é um dividido pelo outro. Se eu peço a razão de AB por CD, é AB dividido por CD. Se eu pedir a razão de CD dividido por AB, aí é o contrário, né? É isso que a gente tem que ter cuidado. Então, nesse caso, a razão de AB por CD, nós rapidamente verificaríamos que seria um dividido pelo outro, ou seja, 0,5. Falamos de razão. Bom, agora com relação aos segmentos proporcionais, né? Então é aquela situação onde nós temos uma igualdade de 2 razões. Vamos direto ao exemplo. Olha só, eu vou expor aqui 4 segmentos de reta. O segmento AB, valendo 4 centímetros, e o segmento CD, valendo 6 centímetros, e um segmento EF, valendo 8 centímetros, e um segmento G, H, valendo 12 centímetros. E eu pergunto, se esses segmentos, nessa ordem, vou botar a ordem aqui, AB, CD, EF e GH, são proporcionais. Esses segmentos, nessa ordem, são proporcionais. Se isso é verdade, a razão entre os 2 primeiros tem que ser igual à razão entre os 2 últimos. Ou seja, AB dividido por CD tem que ser igual a EF dividido por GH.
Vamos verificar, então. AB dividido por CD, 4 dividido por 6. Isso teria que ser igual a 8 dividido por 12. E aí vem a questão, né? São iguais ou não são? Olha só, a gente pode simplificar essa aqui, ó, mas não vou fazer, tá? Eu vou simplificar essa aqui. Só essa aqui por enquanto. Essa aqui, vou demarcar ela aqui. Se eu dividir, eu posso dividir por 2, tanto em cima como embaixo. Ó. Se eu dividir o 8 por 2, aqui, dividido por 2, fica 4. E se eu dividir por 2 aqui também, fica 6, né? E essa fração aqui é igual a essa. Porque eu dividi pelo mesmo número em cima e embaixo. Ou seja, realmente são iguais. Então, esses segmentos aqui são realmente proporcionais. Ok? A gente faz essa verificação quando a gente faz a averiguação se as frações são iguais, né? Se o quociente é igual tanto numa como na outra. Ok? Vai aparecer nos exercícios e a gente pode retomar isso em outros momentos, enfim. Aliás, vocês vão lidar com isso ao longo de todo o curso do ensino médio, enfim, né? Vamos apagar aqui que eu vou apresentar então o nosso próximo tópico para que a gente chegue lá no teorema de Tales. Olha só. Feixe de retas paralelas. Vocês vão relembrar, a gente já tratou sobre retas paralelas. Quando a gente provou que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180 graus, eu tracei duas retas paralelas. E entre as duas eu tracei um triângulo, e aí nós falamos sobre os ângulos, e aí nós provamos que a soma é 180 graus. Depois, quando nós falamos do teorema fundamental da semelhança de triângulo, vocês lembram, nós desenhávamos um triângulo, e nós traçávamos uma reta paralela a um dos lados do triângulo, e aí nós mostrava que gerava um outro triângulo que era semelhante ao triângulo original. Então a gente já tratou sobre retas paralelas. Vou fazer um desenho aqui. Só que nesse caso aqui, quando a gente vai tratar o teorema de Tales, nas outras oportunidades a gente sempre desenhava duas, né, nos servia, né, mas aqui, por exemplo, nós vamos trabalhar com mais, tantas quanto nós quiséssemos, na verdade, a gente pode traçar infinitas retas paralelas. A questão entre elas, eu já havia dito para vocês, é que elas têm uma curvatura, elas prolongam até o infinito, mas elas têm uma curvatura tal que é igual em todas elas, e isso que garante que elas são paralelas, ou seja, se nós prolongar elas ao infinito, elas nunca vão se cruzar, todas elas, né? Porque eu estou dizendo que todas elas são paralelas. Nunca vai haver um ponto em comum entre as duas retas, por exemplo, que elas se cruzem em algum momento. Não vai acontecer isso. Tá? Poderíamos traçar tantas quantas quisesse. E geralmente com retas a gente dá o nome de letras minúsculas. Eu posso chamar essa aqui de R, essa de S e essa aqui de T, por exemplo. E quando eu quero indicar que elas são paralelas, a gente usa a seguinte indicação. Duas barrinhas.
Ó, eu estou indicando aqui, ó, a R é paralela com a S também com a T e a S com a T, na verdade. E agora aqui vamos tentar expor algumas propriedades com relação a um feixe de retas paralelas, em especial o que acontece quando uma outra reta cruza elas, né? A gente já debateu sobre isso quando nós provamos da soma dos ângulos de um triângulo. Mas agora vamos adiante, e aí nós vamos chegar aqui no teorema de Tales. Olha só, vou desenhar aqui mais uma reta paralela aqui, só para ficar bem. Olha só. Imaginemos uma reta, então, agora, uma reta qualquer. A única diferença em relação às outras que nós já traçamos aqui é que ela não é paralela, ela não faz parte do feixe. Ou seja, ela tem uma inclinação diferente, ela vai cortar as paralelas, né? Traçamos, por exemplo, ela aqui, ó. Dar um nome diferente para ela, enfim, vamos chamar essa aqui vamos chamar de U, que eu não dei nome para essa. E essa aqui a gente chama de V. O que está acontecendo, né? Quando uma reta, então, corta o feixe de paralelas, ela determina pontos, né? Com todas as retas que ela está cruzando. Isso vai ser importante, porque depois a gente vai localizar, através dos pontos, a gente vai localizar os segmentos. Ela está criando segmentos também, na verdade. O que eu vou dizer para vocês aqui num primeiro momento, com relação a uma propriedade disso, né? A gente já havia dito isso quando a gente trabalhou em relação à soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Lembrem, né? Como ela está cruzando as outras retas paralelas de tal forma que o ângulo de incidência, como elas são paralelas, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Por quê? Porque as retas paralelas, elas têm o ângulo delas é igual, né? Na medida que elas progridem infinitamente no mesmo ângulo, né? Então, eu já havia determinado isso para vocês, e eu pedi que vocês enxergassem isso tanto quanto eu, que esse ângulo aqui é igual a esse, igual a esse, igual a esse, e que seria igual a todas as retas paralelas a essas que essa reta V cruzasse. Por quê? Porque, embora o ângulo não esteja no mesmo local, é quase como se estivesse, porque, veja bem, o ângulo de cruzamento aqui é o mesmo aqui, né? Porque essa reta aqui é paralela com essa, e para todas elas também, né? Isso eu quero ressaltar para vocês, eu não vou nem tratar agora, mas a gente já viu também que porque são opostos pelo vértice, esses aqui também são todos iguais, né? Não é verdade? E aí nós poderíamos dizer, se esse aqui é igual a esse, então esse é igual a esse é igual a esse. Então, uma reta que cruza um feixe vai gerar todos esses ângulos congruentes, na verdade. Isso está bem demonstradinho ali no material de vocês. Ok, o que eu quero que a gente siga adiante agora é imaginar, então, uma outra reta agora cruzando. Deixa eu apagar aqui os ângulos. Não vamos mais falar deles por enquanto. Mas deixa desenhado aqui. Esse feixe e essa reta aqui, que é uma transversal ao feixe, ou oblíqua ao feixe. Imaginamos, então, outra reta cruzando. Essa reta aqui, ó. Poderíamos criar qualquer uma, né?
Bom, a mesma circunstância aqui vai ocorrer, né? Ela vai cruzar o feixe, verifica que essa cruzou, né, com esse ângulo de incidência, essa aqui já cruzou com um ângulo diferente, né? Vai gerar os ângulos todos iguais, esse ângulo aqui igual a esse, que igual a esse, que igual a esse. E vai gerar, então, esses segmentos aqui entre os feixes, né? O que eu quero que vocês enxerguem, e aí nós já estamos indo para o teorema de Thales, é que como as distâncias aqui são sempre, a distância entre uma reta paralela e outra é sempre a mesma, em todo feixe, de tal forma que quando eu cruzo duas retas ao feixe, eu gero segmentos que serão proporcionais. Por quê? Porque a distância aqui, essa distância aqui, é a mesma distância aqui. Então, se nós formos enxergar isso como triângulos, a gente verificaria vários triângulos semelhantes aqui. De tal forma que esse segmento é proporcional a esse é proporcional a esse é proporcional a esse. Nós poderíamos fazer até outros tipos de proporcionalidade. Eu poderia dizer que esse está para esse segmento, está para esse, assim como esse está para esse. E por que isso? Porque a distância entre uma reta paralela e outra vai ser sempre igual ao longo das duas, na verdade. Então, qualquer uma que cruze vai gerar essas proporcionalidades de segmentos. Nós vamos ver isso ao longo das atividades e talvez vai ficar mais claro. Vamos desenhar uma outra aqui, um outro feixe. E expor os segmentos e expor a proporcionalidade deles. E expor um exemplo também, né? Antes de ir para as atividades. Olha só. Vamos desenhar um feixe de retas paralelas. Posso fazer o feixe assim? Pode, não tem problema. Vamos fazer assim, para já ficar do mesmo jeito que eu havia feito antes. Estou traçando aqui em cima para menos poluído. Olha só, tracei um feixe de retas paralelas. Agora vou traçar. Vou traçar. Essa aqui já está indo. Em primeiro momento, uma reta que não é paralela ao feixe, né? Ela está cruzando o feixe. E aqui já vou determinar os pontos. Ó. A gente pode dar nome aos pontos, para depois dar nome aos segmentos, na verdade. Então, aqui determinei 4 pontos. E agora aqui vou traçar uma outra qualquer. Dar outro nome para esses pontos aqui criados. Então, a gente está pronto para enunciar o teorema, né? Se um feixe de retas paralelas corta uma transversal, qualquer, em segmentos de retas proporcionais, vai ganhar uma proporção, por causa da distância que é sempre preservada nas paralelas, então cortará qualquer outra transversal em segmentos de reta com a mesma proporção. Então, o que nós estamos afirmando aqui? Nós estamos afirmando, vou botar aqui, ó, que AB, ou seja, a razão do segmento AB pelo segmento EF vai ser igual ao BC pelo FG. Da mesma forma, vai ser igual a outra lá, ao CD pelo GH.
Ou seja, isso que nós temos que cuidar, né? Na verdade, quando eu vou mensurar as proporções, isso vai aparecer nos exercícios, por exemplo, eu posso dar o valor desse aqui para vocês, dar o valor desse, dar o valor desse e pedir esse. Aí tu vai ter que ter cuidado para montar a tua proporção do jeito correto, né? Este está para esse, assim como este está para este. Se tu fizer ao contrário, tu vai errar a questão. Pode fazer diferente? Pode, não tem problema. Imagina eu fazer este está para este, mas eu tenho que ter cuidado, assim como este está para este. Percebam, né? Eu estou pegando um segmento de uma reta, relacionando com o segmento da outra. Na mesma ordem que eu pego o segmento da primeira reta, eu relaciono com o segmento da outra. A gente tem que montar corretamente as proporções para achar. Façamos um exemplo, então. Olha só. Imagina que este segmento aqui vale 2, este vale 3, esse aqui eu quero que vocês achem, e esse aqui vale 9. Vou apagar aqui e resolver. Uma das formas que nós teríamos de resolver seria, olha só, eu poderia fazer este está para este, assim como este está para este. Posso fazer diferente? Posso fazer este está para este, assim como este está para este. Eu só tenho que ter cuidado em montar as proporções. Olha só, então 3 está para 9. Veja, eu peguei esse segmento e dividi por esse. Então eu vou fazer isso na outra reta da mesma forma, da mesma ordem. Assim como 2 está para x. Bom, agora a gente resolve fazendo a multiplicação cruzada, vocês lembram, né? Então, isso, o x multiplica o 3, né? É igual ao 9 multiplica o 2, 18. De tal forma que x é 18 dividido por 3, ou seja, x é 6 centímetros, não sei se a gente colocou. Centímetros aqui. Ok, né? Verifiquem agora, a gente vai fazer, deixa eu ver que tempo nós temos. Tem meia hora ainda, acho que a gente vai conseguir fazer os três exercícios da atividade e esse tipo de situação vai aparecer, ok? Então, se vocês me permitem, eu vou apagar aqui e já vamos fazer a atividade 1. A atividade 1 é só para marcar bem essa questão de razão e proporção, a 2 também, e a 3 e a 4, aí sim, aí nós vamos entrar em casos de teorema de Tales. Quem já fez, corrige. Quem não fez ainda, aproveita e já faz. Já fica pronto. Eu postei um vídeo lá também, né? Sobre o teorema de Tales. Está bem legal. Quem não viu ainda, veja e vai ajudar. Olha só as atividades. Então, letra A. Na verdade, isso até está relembrando o assunto da aula passada, né? Ele nos indica aqui duas figuras. Vou desenhar. Assim. E a outra, ele diz que elas são é maior,
E ele diz que elas são, os polígonos na imagem abaixo são semelhantes. Lembrem, quando duas figuras são semelhantes, duas circunstâncias estão presentes. Os ângulos são iguais, ok? Não vai influenciar aqui no exercício. E os lados tomados nos seus lados correspondentes são proporcionais. E ele nos dá alguns valores aqui, ele diz que esse lado vale 50 centímetros, esse lado também 50 centímetros, esse lado 40 centímetros, e aqui ele pede que a gente calcule y. Aqui ele diz que vale 100 centímetros, aqui 40, aqui 80, e esse ele pede que a gente calcule x. Então, tá, deu alguns lados, outros ele pediu que a gente calcule, diz que as figuras são semelhantes e pede que a gente encontre, então, a razão de proporcionalidade entre os lados da figura e os lados que estão nos faltando. Ora, lembre, a razão de proporcionalidade, a razão, eu havia dito no início da aula, é a divisão de um lado pelo outro. Então, por exemplo, eu vou dividir, só tem que tomar cuidado, eu não posso dividir esse por esse, né, da figura, senão eu estou fazendo, estou bagunçando a figura. Eu vou dividir esse por esse, que são os lados correspondentes. Né? E aí eu vou achar a razão de proporcionalidade. Ah, vale para os outros lados? Sim, vale, porque o exercício disse que as figuras são semelhantes. Então, eu já logo acho que a razão de proporcionalidade entre essa figura e essa é 2. Ou seja, quando eu aumento todas as dimensões dessa figura por 2, eu chego nessa. Bom, uma vez achada a razão de proporcionalidade, eu consigo achar os outros lados com alguma facilidade, não? Porque, veja bem, esse lado, se esse lado dividido por esse é 2, então esse por esse também é 2. Então, x dividido por 50 tem também ser igual a 2. De tal forma que x é 2 vezes 50. 100 centímetros. E o y está para esse lado aqui, né? Então, esse dividido por y também é 2. Vou aqui embaixo. 40 por y igual a 2. De tal forma que o y passo para cá multiplicando e depois faço dividindo, né? O y é 20. É isso. É não. 20 centímetros. Faço multiplicando para cá, depois faço dividindo. Tá. Ok. Bastante fácil, né? Era mais para a gente lembrar de novo essa questão da proporcionalidade entre duas figuras, achar a razão e vislumbrar que isso, para a gente não errar, né, os lados correspondentes, na verdade. Passamos à próxima. Vocês vão ver que a próxima também é bastante simples. É mais para a gente reforçar essa questão da proporcionalidade. Ó. Ele nos afirma o exercício que 4 segmentos são proporcionais nessa ordem. Qual são eles e qual é a ordem? AB, CD, EF e GH. Nós já vimos afirmado, a ordem é importante. Se eu mudo a ordem, eu tenho outra proporcionalidade. Né? Então tá, eles são proporcionais nessa ordem. Sabendo que o comprimento do segmento AB ele nos indica, vale 20 centímetros, e que a razão de proporcionalidade, eu vou botar aqui, razão
de proporcionalidade é 2,5, calcule o comprimento de CD. CD, ponto de interrogação. Então, ó, se eles são proporcionais nessa ordem, significa que a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, AB sobre CD é igual a IF sobre GH. E o exercício nos diz quanto vale tanto A dividido por B, como IF, AB dividido por CD, como IF dividido por GH, ou seja, 2,5. Essa é a razão de proporcionalidade entre as duas, entre as duas razões. Né? Ora, então o exercício basicamente é para a gente relembrar esse conceito, verificar essa questão da ordem da proporcionalidade, né? Porque agora é muito simples, né? Se AB sobre CD é igual a 2,5, é só uma questão de equação, né? E AB vale 20, 20 por CD é 2,5, então 20 é igual a 2,5 CD. De tal forma que eu divido, vou continuar aqui em cima, se vocês me permitem, CD vai ser igual a 20 dividido por 2,5. Ah, mas fazer conta com vírgula e tal. 2,5, se a gente vai lembrar, 2,5 é igual a 5 meios, não? Talvez fique mais fácil de fazer a conta agora. Então, isso é igual a 20 dividido por 5 meios. Lembra, né? Uma divisão onde tu tem um denominador e uma fração, tu multiplica pelo inverso, né? Vai ficar 20 que multiplica 2/5. Já vou simplificar, vai ficar 4. 8 metros. Tranquilo, né? Mais para a gente ver a questão da ordem da proporcionalidade. Se vocês me permitem, eu vou já apagar e já vamos fazer a próxima questão, que daí nós vamos entrar num caso de teoria, que a gente vai usar o teorema de Tales para a gente resolver. Olha só. Problema C. Tá. Ele nos apresenta 3 lotes de terrenos e os lotes eles dão para um lado para uma rua, um lado para outra. E ele nos dá os valores das frentes de uma rua e que a gente calcule os da outra. Então, olha só. Desenha mais ou menos assim. Aqui. Aqui é a rua A e aqui é a rua B. E aqui estão os terrenos. Um aqui. Um aqui.
Aqui. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Como na figura, as divisas laterais, ou seja, essas aqui, são perpendiculares à rua A. Tá? E isso que é informação importante aqui do problema. Porque se eu afirmo que duas retas semi-retas são perpendiculares, eu estou afirmando que o ângulo de incidência entre elas é um ângulo reto. Tá? Então, se todas são perpendiculares, ou seja, o ângulo de incidência em todas elas com relação a A é um ângulo reto. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que todas essas retas estão incidindo a A com o mesmo ângulo de incidência. Ora, se nós projetar, nós estamos num feixe de retas paralelas, porque como elas estão incidindo nessa reta com o mesmo ângulo, significa que elas são paralelas entre si. Tá? Isso que nós temos que ser esperto para enxergar. Né? Então, imagina projetando aqui, né, como elas incidem nessa reta aqui do mesmo ângulo, então elas são paralelas entre si. E o problema nos dá a medida da frente para a rua A e quer que a gente calcule a medida para a rua D. Aqui vai 40 metros, aqui 30 e aqui 20. E em relação à rua B, ele quer que a gente calcule aqui, então eu vou chamar de X, eu vou chamar de Y, e aqui eu vou chamar de Z. E esse valor total aqui, esse valor aqui, isso ele nos deu. 180 metros. Espera, eu vou fazer diferente. Fazer assim mesmo. Aqui. O total aqui é 180 metros. Então, aqui para resolver isso aqui, se nós conseguir enxergar que nós temos um feixe de retas paralelas assim, e duas retas oblíquas aqui estão cortando o feixe de paralelo, a gente vai lembrar do teorema de Thales e vai ver que esses segmentos, então, são proporcionais. E aí nós vamos montar, se nós montar certo as nossas proporções, nós vamos achar o valor de x, y e z sem problemas. Olha só como é que nós vamos fazer a questão da montagem das proporções aqui, porque agora aqui, se eu disser para vocês, ó, esse está para esse, assim como esse está para esse, está correto. Mas eu tenho duas incógnitas aqui, eu não consigo resolver. O que eu tenho é o valor total aqui. E eu posso usar isso para fazer as minhas proporções. Desde que eu compare o total daqui com o total daqui. Aí não tem problema. Então, olha só, eu vou dizer, por exemplo, que x está para 40, e o segmento dessa está para o segmento dessa, assim como o todo dessa está para o todo dessa. Aí não tem problema, aí eu acertei a proporção. Qual é o todo dessa? 40 mais 30, 70 mais 20, 90 metros. Na verdade, ó, esse aqui eu já vou dividir, o 180 por 90 é 2. Ou seja, x é igual a 2 vezes 40. Igual a 80 metros. Na verdade, estão me acompanhando, né? 40 está dividindo aqui, ele passa multiplicando para cá, né? O 180 por 90 é 2, 2 vezes 40. Da mesma forma, eu vou fazer com todos os outros, ó, para achar, né? Então, o y está para 30, assim como 180 está para 90. Eu sei que é 2, tá? Me permitam, né? Ou seja, y igual a 60 metros. E da mesma forma, o z está para 20,
assim como 180 está para 90. 2. Z é 40 metros. Bom, tem que fechar, né? Z mais Y mais X tem que dar 180. Realmente, né? Funciona. 180 metros. E a gente resolveu a questão enxergando o feixe de retas paralelas e enxergando a proporcionalidade certa para fazer a montagem do exercício, ok? Tem mais 12 minutos de aula, acho que a gente consegue aqui, então, fazer a última aqui, ou pelo menos quase encerrá-la, né? Letra D. Olha só, é uma situação onde fala de uma empresa que para dar um up de energia nela, eles verificaram que tinha um córrego, um rio perto deles e eles construíram uma pequena hidrelétrica ali para fazer uma captação de energia. E então fizeram uma barreira no rio. Então tem um rio desenhado ali. E aqui eles fizeram, então, uma barreira para fazer a captação de energia. E aí, eles, para medir isso aqui, eles querem saber o valor dessa barreira aqui, eles mediram o resto do terreno, enfim, e chegaram à seguinte conclusão: eles viram que isso aqui eles não tinham conseguido medir ainda, é o que eles querem que a gente meça. Eu vou chamar de B de barreira, ok? Mas eles mediram essa parte aqui, ó. Isso aqui eles conseguiram medir, e eles chegaram à conclusão que isso valia 30 metros. E aqui, e aí eles conseguiram traçar, para fazer essa medida, duas retas paralelas. Uma aqui e outra aqui. E aqui eles conseguiram medir também. A dificuldade deles era medir aqui dentro da água. Aqui eles mediram também, e aqui eles viram que tem 2 metros. Bom, e a outra paralela, eles justamente traçaram aqui em outro ponto da barreira. Então, olha só. E aqui eles conseguiram medir, de pronto. Eles informam que aqui tem 24 metros. E aqui, faltou medir aqui, mas eles mediram o total aqui. O total entre as 3 retas paralelas, eles mediram também 56 metros. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Quando a gente vê esse desenho aqui, desse topógrafo aqui, que está fazendo as medidas. Nós temos 3 retas paralelas. Né? Nós temos uma relação aqui, ó, de medidas, como se fosse uma outra reta cruzando aqui, ó. E a gente quer ver medidas como se fosse uma outra reta cruzando aqui. Ou seja, nós temos 2 retas cruzando um feixe de paralelos. A gente pode usar o teorema de Thales. Essa é a jogada do problema. Agora vem a questão de montar as proporções corretas para que a gente não erre e ache o valor que está nos pedindo aqui. Usando as informações que a gente tem, não é verdade? Então, olha só. Quando eu verifico essas 2 paralelas, eu tenho o valor desse segmento e tenho desse. Eu posso usar essa proporção aqui. E depois eu tenho o todo aqui. E aqui eu não tenho o todo, mas é justamente o que eu quero achar. Eu posso usar, então, para fazer essa conta. Me acompanhe, então. Então eu tenho que fazer assim, ó. O todo daqui está para o todo daqui.
assim como o segmento daqui está para o segmento daqui. Então, é assim que eu tenho que montar a minha conta. Então, façamos, olha só. O todo daqui, 56, está para o todo daqui. Qual é o todo daqui? É 30 mais B mais 2. Né? Olha só, aí tem a ordem da proporção, né? Eu usei o lado de cá para o lado de cá. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa, o lado de cá para o lado de cá. Assim como 24 está para 30. Tá bem? Assim está bem montado a proporção. E assim agora eu posso fazer as manobras aqui com a multiplicação cruzada e achar o B. Ou seja, vamos sigamos aqui mesmo. Com 56. Olha só, vou juntar o 30 com 2 aqui, tá? Vai ficar 32 mais B está para 24 sobre 30. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Eu vou fazer um parênteses aqui para a gente não se enganar, porque aqui você tem que fazer a distributiva, né? Lembre? Então isso vai ser igual a 32 que multiplica 24. Vou deixar indicado aqui, né? Mais o B que multiplica 24. Continha de multiplicação. Isso é igual, né? O 30 que multiplica o 56. Bom, agora tem que resolver essas contas aí, né? Trinta vezes 24, eu já havia resolvido, é 768 mais 24B. Isso é igual a 30 com 56 é 1680. Bom, agora esse aqui passa para lá negativo, né? Faz a conta aqui. O 24 está multiplicando B, passa para lá dividindo, e tu vai achar o valor de B. Qualquer coisa a gente fala depois, eu vou deixar essas contas para vocês, mas de tal forma que B, se tu fizer certas contas, vai verificar que é 912 dividido por 24. De tal forma que a barreira tem 38 metros. Legal, né? A gente vislumbrou o teorema de Tales aqui, o feixe de paralelas, as duas retas oblíquas, para achar um valor que nós não tínhamos, né? Montamos a proporção de forma correta, chegamos no valor. Né? Eu acho, então, professor, se tu me permite, nós encerramos por aqui agora, né? Tá. Sim, Cristian, pode ser. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, gente? Já tinha feito a chamada de vocês lá no início, tá?